A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, noção, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, aqui neste altar maravilhoso, esse altar lindo, né, da casa do Senhor, né, louvado seja nosso Senhor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma paz muito grande, né, estarmos nos atos do Senhor. O salmista diz, né, feliz daquele que habita no templo do Senhor, nos atos de nosso Deus, onde florir. Nós estamos aqui para esta pregação, né, tempo de quaresma, tempo de pregação, tempo de refletir. E nós vamos refletir nessa palavra, nós vamos meditar essa palavra, essa pregação, ela possa impactar a sua vida, ela possa entrar no seu coração, ela possa mudar, meu querido irmão, a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e da Imaculada Conceição. Nessa quaresma, nós vamos trazer mais vídeos voltado aos católicos, né? O que eu quero dizer com isso? Vai ser poucas vídeos de refutação, alguma coisa. Vai ser vídeo voltado para os meus e para os teus pecados. Vai logo se acostumando, porque nós estamos aí, né, vendo o exame de consciência, poucas visualizações. Ou são santos demais, ou não se interessa para olhar pelos seus próprios pecados. Olhar para os outros é fácil, olhar para si mesmo é difícil. Então, o exame de consciência que eu estou trazendo nesse apostolado, nesse canal, examine-se homem a si mesmo, assim como deste pão, para não comungar de qualquer jeito, para ser condenado ao inferno. Como diz 1 Coríntios 11:30. Por isso que há muitos doentes, fracos, muitos têm morrido, porque estão comungando de Jesus de qualquer jeito, sem considerá-lo. Quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria condenação. O versículo 29 diz isso. Por isso, nessa pregação, hoje nós vamos meditar, abra a sua Sagrada Escritura, nós vamos pregar o texto que foi nos dado, né? O tema que foi nos dado é as gotas que tenho que reparar na minha vida. Quais são os mandamentos que temos que guardar? Quais são os mandamentos do cristão? Então nós vamos ver alguns mandamentos, não é? Gotas de mandamentos. Mandamentos de regras que temos que viver. O que precisamos viver? Quais são os mandamentos do cristão? São Paulo dá uma dica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. São as gotas dos mandamentos para poder viver uma Semana Santa, para poder buscar mais ao Senhor nesse tempo de conversão, nesse tempo de mudança, em que a igreja nos proporciona e convida a mim e a você a tomarmos posse dessa graça. Mas precisamos viver a graça, precisamos viver o espírito profético, precisamos viver nesse tempo litúrgico maravilhoso que a igreja nos convida. Qual é a penitência que você está fazendo nessa Semana Santa? Não é? Ah, irmão, não vou comer carne, Semana Santa não, perdão, nessa quaresma. Ah, irmão, eu não vou comer carne nessa quaresma. O outro diz, eu sou viciado em doce como eu, né? Não vou comer doce nessa quaresma, estou fazendo isso. O que você está fazendo pela paz no mundo, pela conversão de sua casa, pela sua conversão, pela mudança de vida, pelo livramento dos vícios? Vamos ao texto sagrado dessa pregação. Os mandamentos do cristão. As regras de fé que o cristão deve viver nessa quaresma. Assumir na sua vida desde essa quaresma. A mudança, a transformação, a metanoia, a cura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Eu já trouxe nesse canal, acho que uns 2, 3 vídeos a respeito disso, mas vale salientar nesse tempo de conversão, nesse tempo favorável, nesse tempo litúrgico da quaresma. Versículo 16. Vivei sempre contente. Primeiro mandamento do cristão. Viver sempre contente. E São Paulo vai dar uma regra. São Paulo vai nos dar uma dica, vai nos mostrar um caminho a seguir, dizendo, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, nos momentos bons ou ruins, estejam sempre
contentes. Sempre com um sorriso no rosto. É assim que deve estar o cristão. É assim que deve viver o cristão. Ele deve estar armado dessas armas. Ele deve estar calçado com essa sandália que os santos calçaram. Se o outro está alegre, eu me alegro. Se o outro que estava passando fome tem o que comer, eu me alegro. O que vestir, me alegro. Primeiro mandamento, a alegria. Viveis sempre contentes. Repito, viveis sempre contentes. Que maravilha. Segundo mandamento, orai sem cessar. Ixi! Católico é bicho fraco em oração. Bicho em termos de animais racionais. É um animal racional fraco em oração. Não se espelha nos santos. Não vive na profecia. Porque os santos viveram a profecia. Os santos viveram o evangelho vivo de Cristo. Como que eu vivo, irmão Fábio, o evangelho vivo de Cristo? Quando eu vivo a profecia. A oração. Conta-se que numa reunião de canonização de um santo da igreja, se eu não estou aqui enganado, de Santa Teresa de Ávila, perdão, de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, se eu não estou aqui enganado, foi Santa Teresa de Ávila. Conta-se que os que eram contrários naquela reunião à canonização disse: fulana nem tinha tempo para rezar. Foi um dos santos dos nossos tempos aí. E ali, os que estavam a favor da canonização, trabalhando para a canonização dessa santa, disse: nós caçamos sequer uma brecha quando fulana parava de rezar. Aí disseram assim: mas como ela rezava se não tinha tempo? Doou toda a sua vida pelo próximo e não tinha tempo para rezar. E aí os que eram a favor da canonização disseram: ela trabalhava e rezava ao mesmo tempo. Ela trabalhava e contemplava Cristo a todo tempo. Ela orava todo tempo. Ela não parava. Nós não só, meus irmãos, nós só rezamos quando paramos de fazer as coisas, né? Fazendo as coisas e rezando. É fazendo as coisas e meditando. É fazendo as coisas, como diz o livro do Eclesiastes: concentra teus pensamentos nos preceitos de Deus, que a palavra de Deus esteja em teus lábios. Diz o livro do Eclesiástico. Concentra teus pensamentos nos preceitos de Deus. Por isso os santos estavam ligados 100% a todo momento ao sagrado, através da oração, da contemplação, da meditação. Viveis sempre contentes. Para viver contentes, uma coisa liga a outra. Para viver, primeiro lugar, sorridentes, contentes, tem que estar ligado à oração, ser uma pessoa de oração. Veja que uma coisa vai interligando a outra. Ser de oração. Um cristão que ora, ele vence as batalhas. Um cristão que ora, ele vence os obstáculos. Um cristão que ora, ele passa pelo vale escuro a nado. Como diz o Salmo 23. Mesmo que atravesse o vale escuro, não temerei, pois estás comigo. Terceiro mandamento. Tudo liga um ao outro. Terceiro mandamento. Em todas as circunstâncias, dai graças. Aqui está. No terceiro mandamento, a Eucaristia. Graças, dai graças. Nós sabemos que o termo Eucaristia, traduzido para o português, significa ação de graças. Então, o terceiro mandamento, o primeiro, viveis sempre contente. Segundo, orai sem cessar. Terceiro, em todas as circunstâncias, dai graças. Agradecer, louvar, receber ao Senhor na Eucaristia, que é ação de graças, a maior ação de graças que você pode fazer, agradecendo por tudo. Mas eu estou passando pelo vale escuro, irmão Fábio. Agradeça ao Senhor. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque o amor dele é grande ao teu respeito. Tribulações é normal a todos. Sofrimentos é normal a todos que estão nessa vida peregrinando aqui. Então a ação de graças, Eucaristia, você é eucaristizado?
Você é uma pessoa que comunga Jesus em estado de graça? Reconhece o Senhor para recebê-lo na Santíssima Eucaristia? É uma pessoa que busca frequentemente a confissão? Não comungue. Irmão Fábio, eu comungo faz 10 anos, 5, faz 1 ano, faz 30 anos que eu me confesso. Você está se matando. Você está se condenando aos quintos dos infernos. Não faça isso. Não comungue se você não aceita a confissão. Não comungue porque você está se condenando. Sou eu que digo não. Não seja fraco. Pegue sua Bíblia. 1 de Coríntios 11, 29. Quem come do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Não faça isso. Você está se condenando cada vez mais. Você está se destruindo. Você está sendo condenado. Porque sem confissão não existe Eucaristia. Não existe essa. A confissão é a porta para a Eucaristia. João 20, verso 21 a 23. Se a igreja não perdoar, você não está perdoado. Por isso, fora da confissão, você não tem perdão. Não adianta. Não adianta de deturpação de protestante. Não adianta de heresias. Não adianta. Ou é ou não é. E ponto final. Em todas as circunstâncias das graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Dá graças, agradece, louva. Eu conheci um pregador um dia que ele disse assim: eu sempre estou pedindo ao Senhor tribulação. Eu sempre digo, esse pregador dizia, eu sempre digo ao Senhor, não me deixe viver sem as tribulações, porque sem ela eu te abandono. Eu quero tribulação, dizia aquele pregador, Senhor, porque é na tribulação que eu te adoro, é na tribulação que eu te louvo, é na tribulação que eu lembro de ti, é na tribulação que eu estou na oração, não me deixe faltar a tribulação. Eu olhei para aquele homem e disse, que loucura. Eu olhei para aquele homem e disse, que loucura é isso? Depois eu comecei a raciocinar nos santos, a pensar nos santos, o que viveram. Quantos santos não desejaram o martírio e não conseguiram? Isso é loucura, meus irmãos. Loucura para este mundo, como diz o livro da sabedoria. Capítulo 3. Os insensatos, os ímpios, consideram isso uma loucura, mas para os santos é glória. É loucura para este mundo. O que é loucura para este mundo é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Por isso os santos viveram a profecia. E eu e você somos chamados a viver a profecia. Quarto mandamento do cristão. Aleluia, glória a Deus. Verso 19. Não extingais o Espírito Santo. Quantos não estão matando o Espírito Santo dentro dele? Matar não mata porque ele é Deus, mas estão sufocando, pegando nas goelas, nas gargantas e sufocando o Espírito Santo. Não deixa que o Espírito Santo de Deus o leve à profecia. Não deixa que o Espírito Santo de Deus o leve à oração. Não deixa que o Espírito Santo de Deus o leve à contemplação. Não deixa que o Espírito Santo de Deus o leve como levou Cristo, Lucas 4 e também o capítulo 4 de Mateus, levar ao deserto para ser provado. Não me permite, porque é o Satanás que está fazendo isso. Por falta de conhecimento, meu povo se perde. Por falta de discernimento, o povo dá coisa como jegue. E não sabe para onde é que vai. E ainda dizem, Senhor, Senhor, seu Espírito Santo que te levou, abençoado. Foi o Espírito de Deus que te levou, tu recebeste no batismo a contemplar na tribulação ao Senhor, no sofrimento ao Senhor, mas tu o que fazes é murmurar, tu o que fazes é o quê? Tu sabes muito bem. Então nós olhamos para o quarto mandamento do cristão, onde diz, não extingais o Espírito Santo, não apagues, outra tradução mais clara diz, não apagues o Espírito que está em ti. Mas de que maneira, irmão Fábio, nós apagamos o Espírito Santo quando ele está em nós? Vamos pegar aqui um versículo para você ver a maneira que eu e você apagamos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque somos fracos, miseráveis pecadores. Sabedoria, capítulo 4.
versículo 5. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o expulsará. De que maneira a Sagrada Escritura está dizendo aqui que nós não devemos apagar, que nós não devemos extinguir, que nós não devemos escorraçar, esgoelar o Espírito Santo? Com a perfídia, com os pensamentos insensatos, os maus pensamentos, com o pecado. É a maneira que eu e você apagamos, porque nós, segundo a Sagrada Escritura, vai dizer que eu e você somos algo muito especial. E que especial é esse, irmão Fábio? Coríntios, 1 Coríntios 6. Presta atenção no que diz as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que vossos corpos é membros de Cristo? Versículo 19. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis a vós mesmos? Aqui está a maneira com a qual eu e você apagamos o Espírito Santo, com a qual eu e você jogamos água para apagar o fogo. O Espírito Santo é fogo dentro de nós. E muitas das vezes nós estamos jogando no Espírito Santo, sabe o quê? Água para apagar esse fogo. A água do pecado, a água dos maus pensamentos, a água da iniquidade. Você viu Sabedoria, capítulo 1, versículo 5? Se afastará dos maus pensamentos. A iniquidade repele o Espírito de Deus, sufoca o Espírito Santo. Tem católico que é assim. Se o Espírito Santo vem como fogo sobre a sua vida, como em Pentecostes, Atos capítulo 2, ele está com o extintor de incêndio, apagando, as tochas descendo e ele apagando. Aí o Espírito Santo disse, já sei, ele não gosta de fogo, eu vou como água viva, eu vou descer sobre ele como água, e dessa vez ele vai ser impactado. Sabe o que é que o sujeito faz? Abre um guarda-chuva para afastar o Espírito Santo dele, para afastar a unção do Espírito, que leva sempre às águas mais profundas dos sacramentos, da doutrina, do conhecimento. Esses são os tipos de católicos que nós deparamos dentro da igreja. Não é nem da porta para fora, é da porta para dentro. É dentro da igreja, esses tipos de cristão, tipo de católico que diz eu sou católico, mas quando você conversa 2, 3 palavras, você já vê no linguajar que não é católico coisa nenhuma, não conhece a doutrina, não conhece o sacramento, não conhece nada. E está comungando Jesus de qualquer jeito, sem respeitar o sagrado. Isso é sacrilégio espiritual, é templo, somos templo, a Bíblia está dizendo, nós somos templo, somos moradas do Espírito Santo, não podemos escorraçá-lo, não podemos fazer como a maioria dos católicos estão fazendo, escutando falsos profetas, hereges, indo para o benzedor na esquina, atrás de espiritismo e de outras coisas mais. Não diga sou católico, não manche o ser católico. Quinto mandamento. Não desprezeis as profecias. Você sabia que a igreja, no 1 Coríntios, capítulo 14, ajeitar aqui o fio do microfone que está torto. Você sabe 1 Coríntios 14, você sabe que a igreja de Coríntios, quando conheceu, era uma igreja carismática. Uma igreja carismática, uma igreja do fogo, vivia no olho do Pentecostes. Mas aconteceu algo na igreja de Coríntios que São Paulo teve que repreender, e nós vemos no capítulo 14 de 1 Coríntios. São Paulo diz o seguinte, vocês, se chega alguém, em vez de pregar a palavra de Deus, vocês ficam na glossolalia, chega alguém aí, pessoas, pagãos, para vocês evangelizar, e vocês ficam na glossolalia. Se vocês vão pregar a palavra, é só na glossolalia. Se vocês vão instruir uma pessoa, é na glossolalia. Como podeis instruir alguém que não conhece essas línguas?
Vocês devem o quê? Profetizar. Então a igreja de Coríntios começa a menosprezar a profecia. O que é a profecia? A interpretação da igreja, a pregação da igreja, a pregação que tem, Paulo diz, prefiro um que profetiza, que fala uma palavra, do que um que fala 80 bilhões, 100 bilhões, 10 mil palavras em línguas. Prefiro um, porque profetiza. No entanto, eu oro em língua mais que vocês tudo, mas sei o momento. E ali a igreja de Coríntios se deu a glossolalia e levou ao escândalo, porque não evangelizava mais ninguém na glossolalia, só com a língua estranha. Vai entrar alguém aí, vai ver vocês orando em língua estranha, em línguas, e vai dizer que vós não estáis louco? Prefiro o que profetiza do que aquele que fala em línguas, porque profetiza converte, o que fala em língua não, está só se edificando a si mesmo. Vamos pegar aqui para nós vermos, olha só. Nada contra a oração em línguas, porque também a minha essência de oração também faz parte da minha oração contemplativa. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, não tem como evangelizar. Não tem como evangelizar em línguas. Alabaçabalaba. Vai evangelizar quem desse jeito? O que é que tu está falando? Não sei. Nem tão pouco quem está ouvindo. Presta atenção. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Deus o entende. Só Deus entende isso aí. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Agora vem o verso 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los, consolá-los, transformar a vida deles. Prefiro o que profetiza do que o que fala em línguas. E nós vemos hoje que muitos escandalizaram. Muitas pessoas tornaram-se tradicionalistas, conservadores, não é? Porque se escandalizaram com tantas profecias, com tantas coisas, dentro de grupos de oração, dentro de movimentos carismáticos. Eu me tornei um conservador, sou contra a renovação, não. Faço algumas críticas, faço. A parte, o falso ecumenismo, que a maioria é ecumênico, com protestantismo, e essas novas comunidades levam pastores para pregar lá, né? Seguir pregação de hereges, que é tido em nada pela igreja. Como podeis pedir conselho a alguém que é tido em nada pela igreja de São Paulo? Então nós não podemos pedir isso. Conselho dessas pessoas, temos que viver o espírito da profecia. Então veja, aquele porém que profetiza fala aos homens para edificá-los, para exortá-los, para consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a assembleia. Aí está. Quem é o que profetiza, o que prega, o que ensina, o que instrui? É verdadeiramente o ensinamento da igreja. É esse ensinamento que nós temos que assumir. É esse ensinamento que nós temos que viver. Isso é viver o espírito da profecia. Isso é estar na profecia. Por isso a Sagrada Escritura está dizendo o quê? Não despreze as profecias. Outra vez. É o quinto mandamento do cristão, não desprezar as profecias. Quantas das vezes eu e você ouvimos o padre numa pregação dizer, filho, você tem que buscar a confissão, você tem que confessar, isso é pecado, aquilo é pecado, e nós não damos importância. Nós estamos fazendo o quê? Desprezando a profecia. Aqui está o exame de consciência, poucas pessoas visualizam, poucas pessoas querem saber de reparar os seus pecados e buscar a confissão. Qualquer pregação que é falando dos pecados, que é denunciando o pecado, ninguém quer saber dessa pregação, ninguém está atrás. Ninguém se interessa muito. Digo isso dentro do catolicismo mesmo, não digo isso para os outros porque de fora já estão, de fora são. Estou falando para quem está dentro, da porta para dentro, não é quem está da porta para fora, não. Escuta dizer isso aí é pecado, escuta dizer isso é pecado, mas não se emenda. Não está nem aí e vai comungar Jesus de qualquer jeito. Pergunto. Isso é ser cristão? Isso é ou não é desprezar a profecia? Sim, isso é desprezar a profecia. E quando, irmão, fala, eu posso viver a profecia, quando eu e você ouvimos o que pregam os padres, o que ensinaram os santos padres, o que ensina o magistério, o que diz o catecismo, que está dizendo isso é pecado, a igreja não concorda, então se a igreja não concorda, eu também não concordo. Porque eu sou filho da igreja.
Eu pertenço a essa igreja de Cristo, que é corpo místico dele. Então, se a igreja fala, é Cristo falando, então eu devo obedecer. E ponto. É certo que há alguns padres que ensinam heresia dentro da igreja, como alguns deles que dizem, não tem nada não, a pessoa que está junta pode comungar, não tem nada não, está no adultério pode comungar, porque Deus quer misericórdia. Misericórdia, isso é misericórdia não, isso é mandar para o inferno. Quantas vezes eu e você não escutamos isso? Escutamos sim. Essa maldita teologia da libertação que tomou conta de muitos padres dentro da igreja, que hoje pode de qualquer jeito comungar, pode de qualquer jeito estar dentro da igreja, que nada, isso é evangelho do diabo, do capeta, mandamento de Satanás. Ou se vive a profecia ou se despreza ela, ou se assume a profecia, então sai fora. Vai para essas barracas de taipa aí, essas casas de taipa aí que você pode viver de qualquer jeito, essas doutrinas falsas desses hereges, que lá você vive ao seu bel prazer, lá não exige renúncia não, lá não existe confissão não, aí vai viver de qualquer jeito. É por isso que estão de carrada para essas heresias, é por isso que estão enchendo caminhões, ônibus, aviões e indo para essas seitas, porque nas seitas você pode ser do jeito que você é, na igreja de Cristo não. Na igreja de Cristo a porta é estreita, como ele disse no Evangelho de Mateus. A porta do céu, a que conduz para o céu é estreita, é bem estreitinha. E só os que forem por essa porta estreita vão entrar lá, senão nada. O que era que o Monsenhor pregava nos seus lemas de pregações nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000 no Brasil? Ou santos ou nada. Ou vive a profecia ou não vive. Eu quero viver a profecia, irmão Fábio, então começa a estudar a doutrina da igreja. Eu quero viver a profecia, irmão Fábio, então começa a estudar os santos, qual mistério viveram. E viva, e vá nesse encalço, pega essas sandálias, vista o manto. Assuma a profecia de uma vez por todas. Porque a palavra de Deus está dizendo hoje, é Paulo dando regras para a igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica não estava vivendo na profecia. A igreja de Tessalônica não estava uma igreja que começou fervorosa na doutrina, uma igreja que foi doutrinada, uma igreja que recebe os sacramentos e agora está desvalorizando as pérolas que tem. E Jesus diz em Mateus, não joguei as pérolas aos porcos, não joguei as coisas santas aos porcos, as pérolas aos cães. E aí a igreja de Tessalônica começou a fazer isso. E Paulo vai dar essa censura dizendo, não desprezem as profecias, porque vocês estão magoando o coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, Paulo, 2000 anos antes de nós 2000 anos depois de Paulo, estamos vivendo um tempo mais difícil do que na época de Paulo, porque Paulo profetizou dizendo ao bispo jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, versículo 3, verá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da igreja, eles já não suportarão, por isso é a maneira que apostatarão, assim menosprezando a profecia. Eles já não suportam a doutrina, eles já não suportam o ensinamento da igreja, eu devo viver do meu jeito. E quantos católicos não estão vivendo assim? Você não encontra um católico falando de Jesus com outro, falando do sacramento com outro. Você quando encontra um católico conversando com outro, está falando de futebol, está falando de guerra, está falando disso, está falando daquilo, está falando de mulher, está falando de novela, está falando de filme, do Diabo 4, mas falando de Jesus Cristo é raro você encontrar. Isso é a maneira com que essas pessoas se dizem católicas, estão menosprezando as profecias e não sabem que estão cometendo um pecado mortal, menosprezando a profecia. Lucas capítulo 10, versículo 16, quando Jesus envia a sua igreja, diz, quem vos ouve a mim ouve, não querem ouvir a igreja. Essa igreja é ultrapassada, essa igreja faz 2000 anos que pega tudo a mesma coisa, não muda, não se atualiza com o mundo atual, com os dias de hoje. É o que nós ouvimos. É o que nós vemos. Não querem saber mais da doutrina. A sã doutrina salvífica de Cristo não querem saber mais. Por isso essa é a maneira com que eles desprezam as profecias. Claro, alguma pessoa pode pegar isso aqui e deturpar como os protestantes dizer as profecias é a Bíblia.
Quando ela é interpretada também, sim, é a Bíblia, quando ela é interpretada pelo magistério da igreja, sim, óbvio. Não por aqueles que adulteram, diz 2ª carta de Pedro 3,16, que adultera e deturpa para suas próprias condenações. Não despreze as profecias. Porque logo quem apaga o Espírito Santo já está desprezando as profecias, os ensinamentos da igreja. 6º mandamento do cristão. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Veja que uma coisa está ligada à outra. Uma coisa liga a outra. Eu quero desafiar quem tem depressão a viver isso aqui, para você ver, a viver essa profecia, e você vai ver para onde é que vai sua depressão. Porque eu vivi isso aqui, experiência própria, para jogar a depressão na lata do lixo. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Aqui está o Catecismo da Santa Mãe Igreja, que é uma explicação das Sagradas Escrituras. Você vai lendo o Catecismo, você vai vendo com que a igreja concorda, com a igreja não concorda. Olha aqui, está dizendo o quê? A Bíblia está dizendo o quê? Examinai tudo. Não significa que eu vou viver tudo para saber o que é bom e o que é ruim. Ah, gostei da prostituição, vou viver lá. Não é isso, não. A Sagrada Escritura vai dizer no capítulo 3 de Gênesis que Eva e seu esposo conheceram o bem e o mal. Mas eles resolveram compactuar com o mal, por isso condenaram a humanidade ao pecado. Mas veio Cristo para salvá-la. Aleluia, glória a Deus. Examinai tudo, 2 pontos. Abraçai o que é bom. Veja o que a igreja concorda, a igreja não concorda. Aprenda, saiba. O que a igreja está dizendo a respeito disso. O que será que a igreja está dizendo a respeito disso? Vai lá pesquisar. Busca um site católico, um Cleofas, um site da Canção Nova, do Vatican News. Vai ver o que a igreja, né? Tantos sites católicos confiáveis. Onde nós vamos ver o que diz o padre. Eu vou perguntar a um padre compromissado com o evangelho, o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino. Eles podem dar a resposta certa. Outro dia chegou uma irmã até mim, que foram dessas irmãs que a gente evangelizou nas comunidades. E a irmã disse assim, um padre da minha paróquia disse que eu tenho que fazer o crisma. Eu tenho que me crismar. E essa irmã vive no adultério. O marido dela, que ela tem hoje, foi casado na igreja com outra pessoa, com outra mulher, e hoje vive com ela. E eu falei, irmã, você não pode. E ela disse, eu já fui em 3 padres, e os 3 padres disseram que eu devo fazer o crisma. Eu digo, irmão, não faça isso. Você não faça isso nem por você, faça por Cristo. E eu devo fazer o que, irmão, por Cristo? Não se crismar. Porque você não pode comungar nem confessar. Mas ela disse, por que esses padres disseram isso? Eu digo, porque não conhece a doutrina da igreja. Nem um padre, nem um papa, nem apóstolo, nem quer que seja. São Paulo disse, foi o próprio São Paulo que disse, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mesmo que um anjo baixasse do céu, mesmo que um apóstolo pregasse uma doutrina diferente daquela que a igreja prega, seja ele excomungado, anátema, nada, não pode um padre violar, tem o poder de violar a doutrina da igreja? Quem é ele para dizer que pode comungar uma pessoa que está em estado de adultério e fazer o crisma? Ele não é maior do que a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele não é maior que a doutrina da igreja. Ninguém pode violar a doutrina da igreja. Ou se vive a profecia ou se não vive. Ou não. Ou cai fora. Eu falei para essa irmã, eu digo, irmão, você não pode, não faça isso. Aí eu conheço um padre, que é um padre que viola, que preserva muito, né, os sacramentos, bem zeloso sobre os sacramentos. Vá perguntar àquele padre se você pode. Quando ela foi perguntar ao padre, dizendo que vivia em adultério, se podia fazer o crisma, o padre quase caiu para trás. E ela disse, mas eu já fui em padre fulano e padre ciclano, e disse que eu podia. Aí ele olhou para ela e disse, não pode, minha filha, não faça isso. Não brinque com as coisas santas, não jogue as coisas santas aos porcos. Não jogueis vossas pérolas aos cães. Não cometa esse sacrilégio. E essa irmã parou com isso.
que tinha missa na comunidade dessa irmã, o padre vinha com a hóstia consagrada e ficava passando no nariz dela. Meus irmãos, quanta violação dos direitos doutrinários, quanta blasfêmia, quantas blasfêmias, injúrias, quantos sacrilégios são cometidos contra a presença viva de Jesus na Eucaristia. Quantos não estão na fila que eu conheço, que estão no adultério, na fornicação, comungando? Esses dias a minha esposa disse para ela, você não pode comungar, ela disse, eu nem sabia. Junta na fornicação, ela disse, eu nem sabia. Meus irmãos, nós temos que viver o espírito da profecia, entender o que é a profecia da igreja, o que é os ensinamentos da Santa Mãe Igreja, para não viver de qualquer jeito. Examinai tudo o que é bom e abraçai. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Esse é o sexto. O sétimo mandamento do cristão é guardai-vos de toda espécie de mal. E aqui nós vamos encerrar porque nós estamos na parte em que o vídeo se separou. Felizmente. Mas veja, viver a profecia, abraçar o que é bom e rejeitar o que é mal,